Oi, eu sou o Muri, eu sou líder e coreógrafo do Team Huzzet. E esse vídeo vai ficar um pouquinho longo provavelmente, mas ele é destinado principalmente à galera do K-pop, então quem puder ouvir, eu agradeço. Quando eu comecei na cena, há 13 anos atrás, nem era K-pop. Eu comecei com o J-pop no antigo grupo que eu fazia parte, e isso era 2010. Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 30. E como muito adolescente que está começando a fazer uma coisa e percebe que é bom nisso, eu fiquei muito deslumbrado. E com isso eu fui um babaca. Essa é a verdade. Eu fui um cara muito babaca por muitos anos. Eu dançava bem, eu estava num grupo que era popular, e aí eu estava nos eventos e eu me acreditava numa prepotência juvenil ridícula, que eu era de alguma maneira superior. E graças a isso eu tomei uma série de atitudes e teci uma série de comentários ridículos sobre muita gente, sobre muito grupo. E naquele tempo eu já magoava uma galera. Os anos foram passando e por insatisfações com a antiga liderança do grupo, eu saí e montei o meu próprio grupo. Foi assim que eu montei o Team Huzzet. E eu tinha como premissa não repetir os erros que eu via que a antiga liderança cometia e que eu julgava ruim. E olha só, né? Eu cometi todos eles também. Eu fui um líder extremamente grosseiro, muito ditador, palavra ridícula, mas é o que eu tenho no momento para falar. Não dava muita importância à opinião das pessoas, ao que elas estavam sentindo. Eu acreditava que eu sabia o que eu estava fazendo. E como eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu fazia aquilo há muito tempo, era justificativa para eu agir da maneira que eu agia. Mas não era. Em 2018, o Team Huzzet, que na época tinha 17 membros, ficou com 4, porque todos os outros integrantes saíram do grupo. E eles não saíram porque eles não queriam mais dançar. Eles saíram porque eles não queriam mais dançar comigo. E isso, junto a uma série de acontecimentos da época, deu um tabefe bem grande na minha cara. E com muito sofrimento e terapia, uma chave virou bruscamente em mim. E eu comecei a entender de verdade tudo que eu vinha fazendo de errado. Como líder, como amigo, como integrante, como pessoa. E eu entrei num processo de amadurecimento e arrependimento. Isso eu já tinha 25 anos. Foi tempo demais magoando muita gente, machucando muita gente. E quem se manteve comigo a partir dali, desde antes dali, conseguiu acompanhar e comprovar uma mudança em mim. Assim como outras pessoas que se permitiram vir até mim, me conhecer novamente, conversar comigo e perceber isso. Mas eu entendo que as pessoas não têm obrigação. Elas não têm obrigação de me dar uma segunda chance. Elas não têm obrigação de aceitar meus pedidos de desculpa. Porque por mais que eu tenha me arrependido, não muda o que eu fiz. E não muda o quanto eu machuquei ou eu magoei a cada uma delas. Nesse primeiro momento desse vídeo eu quero dizer de coração perdão a cada um de vocês que eram do grupo e eu magoei, a cada um que não era, que eram de outros cantos, mas que por minhas atitudes irresponsáveis, idiotas, eu machuquei também. Quero dizer que eu entendo se vocês não quiserem
me dar uma chance, não quiserem me conhecer outra vez, não quiserem conversar, eu entendo. E não é sobre isso. Eu só quero genuinamente mostrar que eu me arrependo, eu mudei as minhas posturas, eu mudei as minhas atitudes, e pra mim, como pessoa, é o que basta. Eu não repeti as coisas que eu já fiz. Agradeço àqueles que continuaram, agradeço aos que me oportunizaram e espero que todos aqueles que, por acaso, cometem erros também, porque até hoje muita gente continua cometendo e vai continuar cometendo, porque é comum, é normal, não devia, mas é, que vocês consigam chegar no momento em que dê um start, assim como deu pra mim, e vocês possam reaver, se ressentirem de verdade, e que essa chave mude pra vocês como virou pra mim. Nesse primeiro momento, é isso. Agora vamos pro segundo momento. Hoje, o Team Huzet, ele se reconstruiu com muita gente que veio, que fez parte, que já passou, que já saiu, outras que voltaram, outras que chegaram por agora, que estão há algum tempo. Enfim, o time se refez. E eu consigo não cometer aqueles erros de anos atrás com quem tá comigo. Essa galera dos últimos 4 anos pode dizer isso com mais precisão, pode dizer isso com mais força. 5 anos, né, de 2018 pra cá. Só que, mesmo assim, gente, existem posturas, existem atitudes, existem comandos, existem modos que a gente, enquanto líder, enquanto coreógrafo, a gente precisa ter. A gente precisa agir, a gente precisa tomar. O Team Huzet, ele está aí há 9 anos, no ano que vem completa 10 anos que existe, e ele continua em 10 anos se mantendo minimamente relevante dentro da cena, porque eu, sim, agora sem prepotência, eu sei as coisas que eu faço, eu sei o conhecimento que eu tenho, eu sei como jogar esse jogo, cara. Eu sei como fazer isso acontecer. E hoje eu sei fazer isso sem a infinidade de erros que eu cometia antes, o que é muito melhor. Mas quando chega na hora de um ensaio, e a gente precisa falar sério e puxar a orelha, eu faço. Eu faço de uma outra forma, mas eu faço. E eu tenho que continuar fazendo, porque é assim que a gente mantém as coisas. Senão, as eras se perdem, né? Mas o que eu quero dizer é que toda história, gente, toda história tem mais de um lado, principalmente dentro de um grupo. No dia de hoje, o time vai passar por mais mudanças, e todas elas são positivas para o time. Porque no fim das contas, o que importa é o melhor para o grupo. Uma pessoa pode ser extremamente talentosa, e o talento dela vai continuar com ela, é dela, ninguém vai tirar. Só que por mais que alguém seja talentoso, eu já dizia essa frase há anos atrás e eu vou continuar repetindo. Se você dá problema dentro de um grupo, o seu talento acaba sendo apagado para aquelas pessoas ali dentro. E hoje em dia, eu preciso mais da minha paz do que do talento de quem quer que seja. A vida é muito corrida, eu faço muita coisa. E a gente precisa entender os nossos limites. Então, assim, de hoje em diante, de algum tempo, né, já devia acontecer, mas de hoje em diante, principalmente, para quem tá comigo, galera, me escute. Quando eu dou um conselho, quando eu digo, não fale das pessoas, não comente sobre os grupos dessa forma, cuidado com quem você se envolve, cuidado com as relações. Cara, eu falo isso porque eu tô há muito tempo aqui dentro e eu já passei por muita coisa e eu sei como isso pode ser extremamente prejudicial. Vocês têm todo o direito de não me escutarem. Todo.
e aprender por conta própria. É com vocês, tá? Só que no momento que isso pegar pra mim e pro meu time, eu vou ter que intervir pro meu bem e pro bem do meu time. Então qualquer coisa que vocês escutem a partir de hoje, por aí, vocês podem acreditar de livre e espontânea vontade. Ou sejam críticos e procurem ouvir os outros lados. Eu, há algum tempo atrás, podia ter procurado saber mais sobre uma determinada história. Um caso que foi problemático. Mas eu preferi deixar pra lá. E seguir e falar, não, deixa eu descobrir sozinho. Olha só, foi problemático pra mim também. Bastante. Não vou expor, porque não é o meu interesse expor ninguém. Mas é dar um aviso de que, cuidado, quando vocês ouvirem uma história agora, procurem saber não só da pessoa que está contando, mas procurem os outros envolvidos e descubram os outros lados dessa história, porque talvez vocês evitem de pular uma fogueira grande como eu poderia ter evitado. Eu não me arrependo. Disso eu não me arrependo. Porque continuou servindo para minha construção. Assim como os erros que eu cometi com muitos, os erros que cometem comigo também servem para o meu aprendizado. Mas eu digo que se vocês puderem aprender ouvindo a voz da experiência, é menos doloroso do que aprendendo com os próprios erros. Então, continuem ligados. Agradeço o apoio que dão a mim e ao time. Vem mais coisa por aí, como eu disse, todas elas boas pro time. E aprendam a ser críticos.